Olá, meus amigos aqui do xadrez, do meu canalzinho, e nas minhas pesquisas aqui, no livro fantástico do genial Roberto Grau, né? Aquela coletânea maravilhosa do Tratado de Xadrez, no primeiro livro dos Fundamentos, eu vi uma curiosidade aqui. O Gambito Greco-Colli. Olha que interessante. Gambito Greco-Colli. Então nós vamos posicionar aqui como foi essa partida interessante e ela tem uma peculiaridade muito grande, né? Vocês vão ver no final, vou mostrar para vocês por que essa é uma partida diferente. Então as brancas saem com E4, as pretas respondem com E5, até aí tudo normal. Agora começa a grande diferença. F4, Gambito Greco-Colli. Deu um peão de graça em F4, olha lá. Olha que interessante. Já começa ousadamente desarticulando a linha do rei para poder mudar a situação. Então, temos aqui o F4, o peão está dado de graça, né? As pretas podem capturar ou não, e, de certa forma, a ala do rei está, teoricamente, desguarnecida. E aquilo que eu sempre falo para meus alunos, nunca mexa esse peão do rei. Mas isso não se aplica quando você tem domínio de outras técnicas, tá bom? Então jogou F4 e o peão preto capturou o peão de F4. Então até agora a vantagem é das pretas, né? Elas conseguiram ganhar um peão lá na frente. As brancas ganharam mais mobilidade, porque já podem sair com o bispo, com a dama, né? E o jogo prossegue. Agora as brancas jogam o cavalo em F3, naturalmente, da mesma forma que no Grand Prix. O cavalo já aproveita para começar a fechar o segmento. E as pretas jogam com G5. G5, fortalecendo o peão de F4. Então, o jogo continua. Agora as brancas vão jogar o bispo C4, né? Bispo C4, atacando o ponto, o fígado, né? O fegatelo aqui, o ponto fraco das pretas, com o bispo em C4. Agora, as pretas parecem não se preocupar muito e vão para o ataque com tudo, jogando o peão de G para G4, atacando o cavalo. Olha só, o cavalo branco está sendo atacado. E nessa situação, o bispo de F7, ele não quer nem saber. Olha, tem o cavalo atacado, já perdi um peão, e eu vou atacar o rei com o bispo de C4 em F7. Então vai lá o corajoso, pau. Bispo em F7 atacando o rei. E aí, você acha que o rei deve tomar esse bispo? Certamente todo mundo acharia um bom negócio, né? Já ganhei um peão, estou ameaçando um cavalo e vou ganhar um bispo. Então o rei captura o bispo em F7. Olha só que bacana. E agora o jogo prossegue. O cavalo branco, ele vai para E5 dando cheque. Olha que maravilha. O cavalo estava ameaçado, agora o cavalo vem para E5 dando cheque no rei. Cheque no rei. E agora o rei precisa se movimentar porque está sendo ameaçado. E o rei vai para casa E6. Olha só, o rei ficou com medo de ir lá para baixo, né? Ele foi para E6, achou que era um bom negócio, atacando o cavalo. O rei foi para E6. Agora a dama branca, ela vai para G4. G4, capturando o peão e atacando o rei. Olha lá, dama branca, G4. Atacou o rei. O rei tomou outro cheque. Pobre rei. Pensou que as coisas estavam boas, mas não estão. O rei aproveita, já que ele está lá no meio do tabuleiro, e o cavalo está indefeso, ele vai capturar o cavalo. Olha só que maravilha. As pretas perderam 2 peões
e ganharam já um cavalo, um bispo e um peão. Estão com uma vantagem tremenda, né? As pretas estão felizes, porém o seu rei está muito sensível, muito vulnerável aqui no meio, né? Então o rei capturou E5 e agora D4 vai subir para ameaçar o rei. Mais uma peça ameaçando o rei, praticamente sem proteção. E o que, que o rei faz? O rei captura D4. Olha que rei guloso. O rei acabou capturando mais uma peça, né? D4. E agora as brancas jogam B4. As brancas jogam B4. E agora o bispo, olha só que interessante. O bispo captura B4. Tá de graça, né? Vamos capturar. Bispo preto captura B4. Olha que maravilha. As pretas estão com uma vantagem de um peão e duas peças intermediárias, um cavalo e um bispo. E o jogo prossegue. Agora é a vez do peão de jogar o peão em C3, ameaçando o rei e o bispo. E agora as pretas não têm dúvida. Elas vão matar esse peão também para levar mais uma vantagem, né? Porque agora, se o cavalo captura C3, o rei pode capturar mais um cavalo. Então, o rei captura outro cavalo. E olha onde que está o rei inimigo. Está em C3. Mas olha a vantagem das brancas. 2 cavalos de vantagem. E um peão. Olha que maravilha. As pretas estão fazendo um bom negócio, mas o seu rei está cada vez mais vulnerável. E as brancas, nada menos, nada mais, é um jogador chamado Spencer, que é muito forte. Então agora, o rei capturou C3, agora o bispo vai para B2, dando cheque no rei. O rei foi ameaçado em B2, mas o rei é guloso, esse rei preto ele é devastador. Ele vai comer o bispo. Comeu o bispo em B2. Olha esse rei como ele está guloso, hein? Capturou mais uma peça grande. Agora ele capturou um bispo, 2 cavalos e um peão de vantagem. Esse rei preto, vou te falar, é terrível, hein? E agora a dama branca começa a reagir e vai para C2, dando um cheque no rei. C2, dama branca. C2, 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 C2. Não, E2. Dama branca E2. O rei vai capturar a torre. Olha só, ele está atacado pela dama, ele poderia fugir, mas ele prefere capturar mais uma torre. O rei capturou a torre e agora as pretas têm vantagem de 2 cavalos, um bispo, uma torre e um peão. E agora a coisa mais linda desse jogo. As brancas fazem o cheque e viram mate. Olha lá. Cheque mate com o roque pequeno. Olha que legal. Que singularidade incrível, né? Notou que a branca foi dando peças, o rei foi saindo, capturando, e as pretas estavam tão felizes que no final, pela gula, né, capturou A1, a torre, e foi feito o roque. E a torre atacou o rei não pode subir na linha de cima porque a dama está protegendo, e assim a história acabou com esse cheque mate sensacional de roque pequeno. Então fica aqui, conhecido na incrível literatura do Roberto Grau, o Gambito Greco-Colli, tá bom? Sejam sempre bem-vindos aqui, vamos pegar curiosidades do xadrez.